para gerenciar aquilo que a gente chama os riscos, não riscos só ambientais, mas os riscos do que significa a destruição humana. Se a gente quiser, depois eu falo disso. Eu vou pular isso aqui, porque isso aqui exigiria um tempo que eu acho que a gente não tem. Depois a gente pode falar o que significa pensar e gerenciar a sociedade a partir desses conceitos. Eu vou passar para frente um pouco. Mas o fato é que essas realidades são realidades criadas por nós, não é? São criadas pela nossa intervenção inadequada no ambiente. Não é? Eu pus duas pequenininhas ali, deixei em branco 2 espaços, justamente porque isso que a gente viu no Golfo do México, isso que a gente vê em Alagoas agora, é resultado justamente da falta, primeiro, da ausência de responsabilidade, da não utilização da precaução e da prevenção como fundamentais no nosso processo de interferência na vida. Por fim, empreendedorismo. Gente, empreendedorismo nada mais é do que parte de um processo, esse era parte do meu tema, não é? Associar o empreendedorismo à Agenda 21 e aos processos ambientais. E empreendedorismo nada mais é do que uma boa articulação entre pesquisa, experimentação e as tecnologias aplicadas isso ao nosso cotidiano. E o ser humano é um ser empreendedor desde o seu início. Não existiriam a participação viking no mundo, a presença dos vikings pelo mundo, o parlamento viking, ou os grandes edifícios, não é, que a gente considera as pirâmides, por exemplo, tudo isso é resultado do empreendedorismo humano. A questão colocada hoje para a gente é que esse empreendedorismo precisa ser um empreendedorismo que considere principalmente os limites, que é um pouco do que fala o Han Jonas, e as possibilidades tecnológicas ao mesmo tempo. Os limites, e eu uso aí o Paulo Freire, porque o Paulo Freire diz uma coisa muito interessante, é preciso aprender a ler o mundo. Ler o mundo significa entender os grandes movimentos globais. No caso do Brasil, por exemplo, né, um dos nossos grandes desafios é justamente arrojo no que diz respeito ao empreendedorismo, e esse arrojo precisa ser um arrojo dentro da nossa realidade, principalmente a partir da responsabilidade ambiental. Principalmente. É isso que nos fará capazes de desenhar um caminho, pensar o caminho dessa forma, nos fará capazes de desenhar um caminho que não será um caminho meramente de destruição, não será um caminho meramente de desqualificação humana, será um caminho de incorporação da nossa extraordinária diversidade humana, como já foi dito aqui, e biodiversidade. E, para isso, é preciso pensar, não há como, todas as vezes que se fala em empreendedorismo, no processo de organização do mundo capitalista, não é, o empreendedorismo foi pensado sempre simplesmente como um motivo pessoal para enriquecimento, e não como uma forma, como práticas coletivas e em rede, inclusive, de fortalecimento científico, econômico e cultural dos grupos humanos no seu processo de viver no ambiente. E isso é parte, essa economia, essa visão econômica de uma economia realmente pensada a partir da sustentabilidade, que utiliza as tecnologias para reduzir o uso dos recursos naturais e garantir conforto e qualidade, como, por exemplo, eu soube, foi discutido aqui, nas pessoas que trabalharam com construção sustentável e tudo mais, quer dizer, você tem conforto, qualidade de vida, acesso ao máximo do que se produz de ponta e, ao mesmo tempo, exercita a capacidade criativa, reduzindo ao máximo o uso dos recursos naturais. E esse empreendedorismo é um empreendedorismo que pode nos levar, e aí pensando o Brasil, inclusive, a honrar essas dádivas extraordinárias que a gente tem, que são a nossa diversidade e a nossa biodiversidade. Outro empreendedorismo não passará de processos como esses, predatórios, que nos levam única e exclusivamente ao caos, a ambientes nada saudáveis. E é sempre preciso entender o seguinte: crise ambiental é crise para o ser humano. Quem sofre é o ser humano. A natureza se regenera, se recupera de várias outras formas, não é? Se os seres humanos não estivessem lá, ela acabaria. Então, a extinção de espécies, a extinção, o ambiente degradado, levam a quê? Levam a baixa qualidade de vida para o ser humano.
Sobretudo isso. Então, esse empreendedorismo para o desenvolvimento é um empreendedorismo que, sobretudo nesse momento, ele precisa ser feito considerando a extraordinária organização da natureza, e eu ponho ali as abelhas, que são referências muito interessantes para a gente, alguns desses insetos maravilhosos, não é? A sua capacidade de produção, de compartilhar, de organização, de sobrevivência, de resiliência. É preciso considerar os conhecimentos acumulados e assegurar acesso máximo ao conhecimento científico. E produção científica voltada, investimento, inclusive, em produção científica voltada para a redução de uso dos recursos naturais. Essa equaçãozinha é uma equaçãozinha absolutamente elementar para o Brasil hoje e para vários países. Mas o que é difícil é que vários países estão fazendo isso. E nós não estamos de forma verbalizada, consciente, criteriosa, organizando o nosso processo de desenvolvimento dessa forma. E essa é uma demanda que, sobretudo, vocês jovens devem garantir, não só garantir os meios para fazer isso, mas ingressar na produção desse tipo de conhecimento, na utilização e na difusão desse tipo de conhecimento. Então, basicamente isso que eu queria dizer, né? Quer dizer, para a gente pensar qualquer tipo, se a gente for pensar em força humana, em capacidade empreendedora humana, eu sempre digo o seguinte: o Hitler motivou grande empreendedorismo, grande empreendedorismo, num determinado período da história. As ciências, as artes, a cultura, podem ser utilizadas de forma muito precisa para continuar processos como esses, que não são processos de sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, é difícil às vezes definir, eu sempre digo, pensa a coluna dorsal da gente. O que acontece se você quebra a tua coluna dorsal? Continua vivo, né? Mas sem capacidade real de interferência a partir de toda a sua possibilidade de sustentabilidade humana. Então, é basicamente isso. O exercício do cuidado, não é? O exercício da responsabilidade garantem a sustentabilidade. E não é maquiagem, não é fazer de conta, não é dizer de forma superficial que alguém tem um selo verde. Não, é realmente utilizar a inteligência humana para viver na natureza, entendendo as normas da natureza e as necessidades humanas. Essa é a equação fundamental. E esse é o empreendedorismo que pode e que deve, não é, ser considerado principalmente referência para aquilo que a gente chama os novos paradigmas. Isso implica em discussão sobre o modelo industrial, sobre o nosso modelo de produção, sobre a nossa forma de fazer ciência, sobre a ciência que nós produzimos, para que ciência, com que referências e com que resultados, com que bases conceituais e devolvidas como para a sociedade. Sobretudo, devolvidas como para a sociedade. Acho que essa é uma questão extraordinariamente importante para a gente. Muito obrigada. Foi ótimo. Queria agradecer muito, professora Dulce, pela palestra. Gente, então agora nós vamos abrir um pouco para a discussão, né? Eu gostaria muito que vocês participassem, né? Fizessem perguntas, comentários, e garanto que vocês vão ter uma recompensa intelectual, né, dessa participação. Vou até levantar, tá? Para passar o microfone para vocês, tá? Vamos aproveitar os professores que vieram aqui, né, dar uma palhinha do seu conhecimento para nós. Então, vamos aproveitar. Bem, não vou ficar de pé, não. Meu nome é Reginato, sou professor aqui da FMG, sou geólogo, então, assim, gostaria de fazer um link entre a geologia e a zoologia e o meio ambiente. Na verdade, eu vou fazer um comentário e gostaria que vocês recomentassem o meu comentário, né? Em relação à extinção, gostaria de saber do professor Marco Antônio, porque é óbvio que a palavra em si já causa algo assustador, negativo, mas a extinção também é algo natural. Então,
ainda mais na parte de zoologias, pensar no tempo de vida, nas mudanças rápidas que o clima tem, que os insetos têm que acompanhar ou se adaptar, pode ser que isso não dê tempo, né? Então, eu gostaria de saber assim, se é possível mensurar a extinção, entre aspas, natural e uma extinção que seria decorrente aí das mudanças ocasionadas pelo homem. Se isso é plausível de ser feito assim. E a outra coisa é que, pela dimensão de alguns insetos estudados, essa dimensão dificulta em alguns casos e facilita em outros. Assim, realmente eu gostaria de ter essa ideia, porque pela dimensão deles, eles sofrem muito mais com as mudanças. Então, talvez uma pequena mudança pode dificultar muito esse estudo nessa área. Bom, a primeira questão, com relação à extinção, a extinção seria um processo para sempre, né? Você tem a extinção natural. Acredita-se que você sabe, todos nós sabemos, já tiveram várias espécies que hoje não estão mais presentes, né? Um caso, digamos assim, mais fácil de nós lembrarmos seria dos dinossauros, né? Que hoje já não estão presentes. O problema, a extinção como um fenômeno natural faz parte da vida, né? Então, acredita-se que talvez daqui a alguns milhões de anos há a possibilidade, inclusive, da espécie humana estar extinta. E por que não? Se nós somos só mais uma espécie num conjunto de espécies que existem na Terra. A questão é quando essa taxa de extinção ela alcança níveis muito elevados, não por questões naturais, mas por interferência antrópica. Então, esse é o grande problema, quando, devido à destruição de hábitats e outras atividades econômicas humanas, ocasiona-se a perda de espécies. Tem alguns exemplos documentados de espécies que se extinguiram devido à ação humana, né? Não sei que o Julinho pode me ajudar aqui, mas, por exemplo, aquele dodó, né, na região da Austrália, foi devido à atividade humana naquela região. Com relação ao lobo da Tasmânia, né, mais algum. Com relação à segunda pergunta, realmente eu acredito que eu não tenho esse dado, mas eu acredito que essas entidades que trabalham com biodiversidade, com conservação, tenham algum cálculo desse gênero. Quais são as espécies? Quais são a taxa de extinção de espécies que é em decorrência da atividade humana e quais seriam a taxa de espécies em decorrência das atividades naturais? Quer dizer, atualmente, você pode calcular a atividade humana. A atividade natural já fica um pouco mais difícil, porque você sempre tem que fazer um cálculo, digamos assim, né, para trás, né? Você tem uma distância do evento para você possa analisá-lo como aconteceu. A grande questão com relação à extinção, só para finalizar, é que as taxas de extinção das espécies está muito além, está muito alta, como nunca se viu na história, né? E essa taxa de extinção é devido à atividade humana, atividade antrópica, e não é uma taxa natural. Então, nós estamos perdendo espécies, não através do mecanismo de evolução natural do ecossistema, mas por intervenção humana. E isso pode gerar problemas graves, né, além do problema ético de se perder a espécie. Ok, muito obrigado, professor. Só mais um agora para a professora Dulce. Eu queria, só, se você me permite, Reginato, comentar Claro, um pouquinho. claro. Na segunda parte, você falou da questão das dimensões, né? Depois, se você quiser falar de novo, você perguntou sobre dimensão, era de tamanho, né? Dimensão de tamanho. Geralmente, quando, assim, existe mais ou menos uma regra, assim, organismos maiores, que têm uma necessidade um pouco maior de quantidade de recurso e tal, eles costumam ter, às vezes, né, eles costumam sentir mais os efeitos das modificações do que organismos menores, né? Mas isso é uma coisa muito relativa, porque se você tem um organismo que é pequeno, mas é um especialista numa determinada planta, você acaba com aquela planta, acabou com ele. Não tem mais, por exemplo, os bichos que o Marcão trabalha, né? São cecidomídeos, são mosquinhos
né, mosquitinhos pequenininhos e tal. Eles, a grande parte, todos são especialistas, Marcão? Tem algum generalista? Então, acabou a planta que ele usa, acabou ele também, entendeu? Agora, a dimensão não é tão importante quanto o tamanho populacional, a área a qual que a gente define, por exemplo, raridade, né? Tem vários tipos de raridade. Tem aqueles bichos que são raros localmente, mas que se distribuem por uma ampla área. Então, eles não estão numa situação tão crítica, porque eles têm várias áreas, uma área de distribuição ampla. Agora, você tem alguns que eles só ocorrem numa determinada área. Eles podem até ter populações grandes ali, mas eles só ocorrem naquela área. Se acontecer alguma coisa naquela área, eles vão ser extintos. Eles vão ser extintos localmente e globalmente, porque eles só ocorrem ali. E tem aqueles que têm pequenas populações e ainda ocorrem numa área restrita. Então, esses aqui são os mais ameaçados. Então, Perípatos aqui poderia ser um dos... a espécie que ocorre aqui, eu acho que não ocorre em nenhum outro lugar, não sei, né, Marcão? O que agora não é perípatos, mas é macroperípatos. Mudou o gênero, né? O macroperípatos, ele era, na realidade, o seguinte: como é um animal que vive em buracos no solo, é difícil ser estudado, né? Mas, na realidade, ele não ocorre só na região de Ouro Preto. Recentemente, tem sido coletado em outras áreas, em Minas Gerais, ao longo da cadeia de Espinhaço. Tem 2 trabalhos recentes, um trabalho na Revista Brasileira de Zoologia, que é facilmente acessado pelo sistema Cielo. Eu não lembro agora o número, mas parece ser o primeiro número desse ano. Aí traz informações sobre a área de distribuição, sobre as espécies que ocorrem no Brasil. Não só do macroperípatos, mas de outros gêneros também, de onicóforos, né? Você entendeu? Então Entendi, geralmente você tem um efeito mais assim, os que são mais ameaçados geralmente tem mais a ver com tamanhos populacionais, se são mais especialistas ou menos especialistas, entendeu? O tamanho do corpo, ele interfere. Principalmente o tamanho do corpo vai interferir mais para esses grandes animais mesmo, né? Tipo mamíferos de grande porte e tal, que eles têm necessidades de área muito grande, né? Especialmente os predadores, que eles estão no topo da cadeia, então eles dependem de uma grande quantidade de animais como presas, aí tem mais efeito. Mas é porque interfere, inclusive, no tamanho populacional, né? Você não consegue ter muitos indivíduos numa área por causa da quantidade de recursos que eles utilizam, entendeu? Ok, obrigado. Em relação, ainda sendo geólogo, né, então, em relação às mudanças climáticas, acho que não dá para tirar a naturalidade da mudança climática dos fenômenos da Terra. Mas é óbvio que o homem atua de uma forma a acelerar essas mudanças. E essa aceleração acaba que o afeta mais do que afeta a Terra. A Terra, na escala de tempo geológica, 100 anos, que é a nossa escala plausível de pensar rápido, não é nada para a Terra, né? Então, assim, e o homem só consegue sentir esse efeito dele realmente quando é tocado diretamente. Vide crise do apagão, que você tinha que mexer no bolso mesmo. Teria uma outra, eu acho, assim, eu acredito que a única forma disso é educação mesmo, então é começar da base, porque realmente as pessoas que já estão mais velhas, assim, em geral, não conseguem assimilar com facilidade essa importância que ela tem como indivíduo único para uma sociedade inteira, né? Então, gostaria que você comentasse também essa forma de educar em relação a essa conscientização. Olha, professor, muito interessante. Eu concordo totalmente. Nós aceleramos as mudanças geomorfológicas da biosfera e tudo mais. Concordo totalmente. E acho que um exemplo interessante foi a questão do vulcão da Islândia. Quer dizer, é um processo natural. Não é? Agora, veja o caos absoluto causado por aquele processo em função de uma série de outras intervenções humanas. Uma série de outras. E também em função do modo de produção que nós adotamos. Não é mesmo? Então, eu acho que é absolutamente correto. Agora, acho que a educação é fundamental. A educação ambiental é estratégica para não só... Veja bem, eu acho que há quem acredite no caos, em prazos... Inclusive cientistas. Eu convivo com cientistas ligados a vários processos internacionais que acham que a humanidade está chegando
muito perto de um caos. Eu não acho que seja simplesmente um caos. Acho que sobretudo, acho que um drama imenso é a baixa qualidade de vida. E, principalmente, um outro drama é a não utilização da inteligência desses seres, os humanos, da forma que ela poderia acontecer, para viver de forma muito mais adequada ao ambiente e com muito mais qualidade. Né? Porque, pensando bem, é um absurdo você pegar um ônibus às 4 horas da manhã para ir trabalhar num lugar que você começa a trabalhar às 8, ter uma vida absolutamente com qualidade, né? E não conseguir olhar para a lua, ver o sol, e, ao mesmo tempo, utilizar uma energia não tão onerosa quanto a energia elétrica, quando você tem aí disponível a energia do sol e tecnologia para isso. Ou ter o carro do jeito que nós temos, não é? Quando a gente poderia ter carros muito mais confortáveis, com melhor qualidade, com utilização de outras fontes de energia. E, realmente, definitivamente, é a educação ambiental que pode produzir mudança para que se criem conceitos que possam nos levar a outras formas de desenvolvimento. Eu realmente acredito na educação ambiental. Vejo a diferença. Eu vou te confessar, eu, como participei de algumas conferências da ONU, eu nunca pensei que Viva fosse ver algumas coisas acontecerem, até mesmo no Brasil. A discussão, por exemplo, sobre tecnologias ambientais, da forma que elas têm acontecido, e talvez até interferindo, ou possivelmente interferindo no modelo industrial, a médio prazo. Eu não acho que será a curto prazo, mas acho que a médio prazo, sim. Não é? Acho que começando aí pela indústria automobilística e depois caminhando para outras indústrias. E mesmo as pesquisas, mesmo a forma como a gente tem conduzido. Então, e isso é resultado da educação ambiental. Essa paciência para formar e educar, conscientizar e não doutrinar. Porque a educação ambiental não pode ser doutrinária. De jeito nenhum. Ela precisa, quer dizer, na verdade, compartilhar conhecimento, seja o conhecimento científico, do ponto de vista das ciências em geral, e, sobretudo, compartilhar conhecimentos no que diz respeito à engenharia social, é isso que pode nos ajudar a ser mais atentos, mais exigentes, a honrar mais a nossa própria inteligência, a conseguir construir trajetórias diferentes. Então, acho que a educação ambiental é estratégica. Ok, obrigado. Queria até comentar um pouquinho sobre essa mudança, né, que o Dulce está falando. A gente teve aqui a palestra, estava até comentando com o Marcão aqui, nós tivemos, junto com a palestra de construções sustentáveis, nós tivemos a palestra do Expedito Parente, que foi o primeiro a patentear o biodiesel, né? Eu não sei se vocês estavam aqui na palestra, e que estava trabalhando com um bioreator para produzindo, né, vamos falar o termo técnico, né? Fezes humanas, a partir de fezes humanas, esgoto, produzindo petróleo, né, e seus demais derivados de petróleo. E ele já conseguiu fazer isso em laboratório em pequena escala e agora já está começando a parte da pesquisa, que é dimensionar isso para larga escala. Eu fiquei pensando nisso, isso não me sai da cabeça, né, desde a hora que ele falou, né, que a gente fica aqui, né, pensando assim, não, essa cidade vai ter uma estação de tratamento de esgoto, né, e é um tipo de coisa assim que raramente os governos investem, porque não é uma coisa que a população exige que seja feito. Prefere que seja feito um hospital novo do que tratar a água, né, para um abastecimento bom de água e fazer um tratamento do esgoto que polui os rios, etc. Antes de jogar água no rio, né? E aí as pessoas têm diarreia e vão até o hospital, né? É assim, é o modelo, né? As pessoas aí as pessoas vão gostar. Você quer comentar? Eu vou compartilhar com vocês uma história tão interessante. Há pouco mais de um mês me chamaram para participar de um grupo na Praia Grande, porque é o seguinte, há um projeto interessante que é o projeto chamado Escolas Sustentáveis, que é de realmente trabalhar para que as escolas sejam construídas utilizando as tecnologias ambientais. E me chamaram para participar de um grupo para fazer um parecer na Praia Grande, porque, por pressão de algumas escolas, houve uma reavaliação do tratamento de esgoto. Olha, vou dizer para vocês, quem conhece a China bastante, a Suíça. A Suíça tem
grande parte do sistema de tratamento de esgoto da Suíça é feito justamente através de biosistemas. Então, eu sempre até brincava dizendo, eu adorava ir no banheiro, porque eu ia no banheiro, sabia que depois ia abastecer meu carro, e meu carro era abastecido, inclusive, com parte dos gases, que é o gás metano. Gente, Petrópolis, aqui, ó, Petrópolis, aqui, a energia, parte da energia da iluminação de rua de Petrópolis é feita com o metano a partir dos biosistemas. Vê bem, é melhor a gente tomar água com o risco das nossas próprias fezes que vai para o rio, porque é isso que nós fazemos aqui, ou tratarmos, obviamente, não tratarmos. Agora que eu vi a professora Vera Guarda ali atrás, ó, né, olha lá, a mulher das águas, ela sabe como fazer tudo isso muito bem, melhor que todos nós. Né? Ou tratarmos, a gente não trata, a gente não faz o tratamento bacteriológico, mas faz o tratamento inicial e depois, né, tratarmos esses resíduos todos, utilizar a energia deles e conseguir economizar energia elétrica. Gente, disponível aqui na nossa mão, a gente sabe fazer, a gente tem toda a tecnologia. Esses grandes conjuntos, eu esqueço o nome desse conjunto, como é que chama esses grandes que tem em São Paulo? Alphaville, Banco do Brasil, etc., estão fazendo biosistemas. Por que nós não conseguimos universalizar essa utilização? Inclusive com retorno econômico para quem possa ter. E o telhado verde, o telhado com coleta de água? Você pode não poder fazer em alguns lugares onde você tem um risco muito grande, por exemplo, de acidez na água, mas você pode fazer em outros lugares, na grande maioria do país é possível fazer. A gente tem tecnologia para isso. Então, agora, será um processo de educação ambiental que nos levará a isso. Será? Para vocês imaginarem, eu acho tão frustrante, não é? A gente pensar na forma como a gente faz as calçadas, como a gente acaba inviabilizando uma permeabilidade maior do solo, calçando tudo, tampando tudo, aí depois tem enchente como resultado desse ciclo. Então, a questão da Praia Grande é fenomenal. Por quê? Porque o que se faz na Praia Grande? O esgoto é levado para onde? Lá para dentro do mar, em alguns lugares. Vocês sabem o que custa isso, o impacto ambiental disso, levar o esgoto lá para o fundo do mar. Com o projeto de biosistemas, que é um projeto, inclusive, com cooperação internacional, com esse projeto, esse esgoto vai poder voltar aos recursos hídricos semi-tratado. Ele não é bacteriologicamente tratado, mas ele é tratado. E a diferença de preço é imensa. E aí reside o diabo. É aí que mora o diabo, se é que o diabo existe. Se é que ele existe. Porque o grande problema o que está por trás disso tudo são os interesses econômicos do modelo industrial que a gente desenvolveu. Então, é menos cimento, sobretudo. E vou dizer para vocês, a área de materiais, está a Paola ali também, que eu não tinha visto, que é uma área que nós estudamos, né, Paola? Gostamos dessa área. Veja bem, a área em que nós mais movimentamos recursos é justamente a área de materiais, energia e materiais. Não é? Então, o que significa você mudar a base da produção industrial, produzindo menor impacto e trabalhando de forma mais adequada aos sistemas ambientais. Essa é a questão. Agora, isso tem preço e o que está acontecendo hoje, e aí é, de novo, o conhecimento geopolítico, o que está acontecendo hoje é uma adequação do sistema produtivo, principalmente da indústria, sobretudo uma adaptação do capital industrial, para que esses sistemas sejam utilizados. Então, a única forma da população conseguir ter isso é através da educação ambiental. Conhecimento e educação ambiental. Saber que existe, que é possível fazer, que os sistemas industriais vão ter que se adaptar a isso e pressionar para que isso seja mais rápido. E isso só se faz com a educação ambiental. Gente, mais perguntas? Aqui. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Pedro, eu sou professor de ciência da Rede Municipal de Ouro Preto. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira que eu queria fazer é que a gente está vendo aí, na verdade são três. Eu queria saber, eu pergunto as três de uma vez, pergunto uma de cada vez, como fica mais fácil? Tá. Bom, a primeira que eu queria saber um comentário de todos na mesa, com relação, a gente está vendo aí, está sendo criada uma nova estatal, a Petrosal, para a extração do pré-sal. E eu gostaria, a gente tem visto alguns artigos científicos que, apesar de toda evolução no processo de extração que a Petrobras tem, se realmente pode gerar algum problema real de perda de biodiversidade e tudo mais com relação à retirada
dessa riqueza natural do mar, né? Bom, a segunda pergunta que eu queria fazer seria com relação aos incentivos que a professora Dulce até comentou, a importância que se tem que investir nas tecnologias limpas, né? E como que está, se realmente já se conseguiu, na prática, um convencimento por parte das empresas privadas de que haja realmente a necessidade de um investimento deles também para que se desenvolva ciência e tecnologia realmente limpa. A gente sabe que nem sempre, muitas vezes isso acontece mesmo com relação aos